Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter monitoria de Splunk no crânio, matéria nova. Eu vou falar sobre a parte de osteologia e de inervação. Começando pela osteologia. Os ossos da face vão ser divididos em nasal, lacrimal, aqui no canto bem interno do olho, o zigomático, o palatino, que não dá pra ver nessa imagem, mas a gente vai ver ele um pouco mais pra frente, o maxilar, o vômer, aqui dentro da fossa nasal, e a mandíbula. A mandíbula tem algumas estruturas importantes que a gente precisa saber. O processo condilar e a cabeça da mandíbula, a incisura, o processo coronoide. Ela vai ser dividida em ramo, ângulo e corpo. Vai ter o forame mandibular, que vai passar o nervo auricular inferior, que vai cruzar a mandíbula e vai sair no forame mental e vai se tornar o nervo mental ou mentoniano. Os processos alveolares, que vão ser da incisão dos dentes. E aqui o processo temporomandibular, que a gente vai ver ele agora. Bom, é uma articulação sinovial do tipo díndimo. Tem as superfícies articulares, que vai ser o côndilo da mandíbula, o tubérculo articular e a fossa mandibular. Os músculos envolvidos vão ser os pterigóides lateral e medial, o masseter e o temporal. Aqui a gente está vendo o côndilo, o disco articular, o ouvido, o ligamento posterior, a eminência articular, ligamento posterior, o músculo pterigóideo e o feixe superior e o feixe inferior do músculo pterigóideo. Então, quando a gente fazer o processo de abrir a boca, vai entrar ar no ouvido e vai ser essa movimentação aqui. Que outros movimentos também estão relacionados com essa articulação? A depressão mandibular, que vai ser a abertura da boca, a elevação da mandíbula, que vai ser o fechamento da boca, a protusão, que vai ser botar o queixo para frente, a retrusão, que vai ser botar o deslizamento para trás dos dentes, e os desvios laterais da mandíbula. Vamos falar agora da maxila. Ele é o maior osso da face. É composto por um corpo e 4 processos. Tem o processo frontal, o processo palatino superior, o processo alveolar, que vai ser da incisão dos dentes, e forma 4 cavidades: o teto da cavidade bucal, o assoalho da parede lateral do nariz, e o assoalho da órbita e o seio maxilar, que eu trouxe essa outra imagem para mostrar aqui o seio maxilar. Sobre o palatino, ele vai estar nessa posição dentro do crânio. Ele tem alguns processos, nada assim muito importante, mas o processo orbital, o sulco palatino maior, o processo esfenoidal, o processo piramidal. Temos o osso lacrimal, que faz parte da parte medial da órbita ocular e é o menor e mais frágil do osso da face. E aqui assim dá pra ver, espera virar de novo, vai correr os ductos lacrimais. O osso zigomático, ele tem a face malar, que é convexa, a temporal, que é côncava, e a orbital. E vai ter os processos, o processo frontal, o processo maxilar, que tá aqui, processo frontal, processo maxilar e o processo temporal. Ele tem um arco zigomático, que é formado pelo processo temporal do osso zigomático, que vai ser essa parte mais anterior, e o processo zigomático do osso temporal, que vai ser mais perto do osso temporal mesmo. E aqui também é importante ressaltar que tem o forame zigomático do facial, que vai ser onde o nervo facial vai
se tornar parte do extracraniano. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a inervação. A inervação facial, ela vai ser dividida pelo nervo facial e pelo trigêmeo. O nervo facial vai ser um nervo misto. Ele vai ter origem na ponte do tronco encefálico e vai ser o principal nervo motor da face. Isso aqui que é a nossa prova, tem que saber, gente. E o nervo trigêmeo também é um nervo misto. A maior parte dele vai ser sensitiva e também tem origem no tronco encefálico. Vamos começar pelo nervo facial. Ele vai ter, então, como eu disse, uma raiz motora e uma raiz sensitiva. A raiz motora vai ser responsável por inervar os músculos da mímica, os músculos auriculares, o ventre posterior do músculo digástrico e o músculo estapédio. A inervação parasimpática das glândulas lacrimais e submandibulares. Já a parte da raiz sensitiva é responsável pelo nervo intermédio, que faz parte da sensibilidade da orelha externa e do tímpano, o nervo corda do tímpano, que vai ter parte do paladar dos 2/3 anteriores da língua, e o nervo petroso superficial maior, que vai ter sensibilidade do palato. Ainda ele vai ter ramos intracranianos ou intrapetrosos e ramos extracranianos. Os intracranianos são o nervo petroso maior, o nervo estapédio e o nervo corda do tímpano. E os extracranianos, o auricular posterior, temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e o cervical. Bom, então nos extracranianos, o auricular posterior é responsável por inervar os músculos auriculares posteriores e o ventre occipital do músculo occipitofrontal. Já o temporal, ele vai inervar os músculos auricular superior e anterior, ventre frontal do músculo occipital, parte superior do músculo auricular do olho. O zigomático, responsável por parte inferior do músculo auricular do olho e outros músculos faciais inferiores à órbita. O nervo bucal é responsável pelo músculo bucinador, que é o músculo quando a gente faz o biquinho, parte superior do músculo orbicular da boca e fibras inferiores do músculo levantador do lábio superior. O nervo marginal da mandíbula, responsável pelo músculo risório, que é quando a gente dá o sorriso, do lábio inferior e do queixo. E o nervo cervical vai inervar o músculo platismo. Bom, aqui é um esquema de como é a divisão do nervo facial. Então, ele vai ter origem no tronco encefálico. Ele vai chegar até o meato acústico interno. E daí essa parte vai ser a intracraniana, não vai ter nenhuma ramificação. Por isso que eu falei lá que pode ser interpetrosa também. Então, quando ele passar pelo meato acústico interno até o forame estilomastoide, ele vai ter 3 ramificações, que vai ser o estapédio, o corda do tímpano e o petroso superficial maior, que então vai ser a parte interpetrosa. E o nervo, depois que vai passar pelo estilomastoide, vai se tornar, então, os ramos extracranianos, que vai se dividir em nervo auricular posterior, temporal, zigomático, bucal, nervo marginal da mandíbula e o cervical. Ele vai ter 3 núcleos, o núcleo motor do facial, que é responsável pelos músculos faciais, que vão ser, então, essa parte amarelinha aqui, que está mostrando na imagem. O núcleo salivar superior, que vai ser mais glandular, e o núcleo solitário, que vai ser do paladar. Então, aqui em azul a gente vai ter a parte sensorial, o verdinho também, que vai ser o do paladar. E daí, o das glândulas vai ser o laranja. Aqui é mais uma imagem para vocês ter para estudar, para olhar, que vai mostrar também os núcleos, as ramificações. Aqui é um macetezinho. Se tu pega a tua mão e põe o polegar para baixo, tu vai ter os 5 ramos do músculo facial extracraniano, que vão se dividir, então, temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical. Aqui, então, mais uma imagem. Aqui a gente vai ter, então, a parte
do nervo facial, que daí vai se dividir em ramo temporal, zigomático, bucal, mandibular e o cervical. Aqui mais uma imagem de novo. Aqui então o raminho do facial, dividido em temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical. Vamos para o nervo trigêmeo. Ele também vai ter 3 núcleos. O núcleo mesencefálico, que vai ser encontrado na região lateral da substância cinzenta periaquidutal, no mesencéfalo. Contém os primeiros neurônios responsáveis pela propriocepção da mandíbula e dos músculos intrínsecos do olho, articulação temporomandibulares, dentes e maxila. O núcleo principal, que vai ser localizado no tegmento pontino dorso lateral, que vai ter sensação tátil. E o núcleo espinhal, que é um longo núcleo sensitivo, que vai se estender desde a ponte até os 3 primeiros segmentos mais superiores do corno dorsal da medula espinhal, e está relacionado com a percepção da dor e da temperatura. Então, como ele é um nervo misto, ele vai ter uma raiz motora e uma raiz sensitiva. A raiz motora vai ser responsável por inervar os músculos da mastigação, o tensor do tímpano, tensor do véu palatino, milioídeo e ventre anterior do músculo digástrico. E a parte sensitiva vai ser da face, da boca e da articulação temporomandibular. Bom, são 3 ramos trigeminais: oftálmico, maxilar e mandibular. A gente vai começar pelo oftálmico, que tem origem aparente na fissura orbital superior. Ele é sensitivo e antes dele se tornar extracraniano, ele vai inervar parte da dura mater. Ele vai se ramificar em frontal, nasociliar e lacrimal. O frontal ainda se ramifica em supraorbital, que é a sensibilidade geral da pele de fronte, couro cabeludo, pálpebra superior e seio frontal. E supratroclear, que vai inervar a pálpebra superior, parte da raiz do nariz, pele da região medial da órbita e glabela. O nasociliar, que vai ser responsável pela cavidade nasal e vai terminar na pele do nariz, vai se ramificar em etmoidal posterior, anterior e infratroclear. E o lacrimal, que vai inervar a glândula lacrimal, a conjuntiva e a pele da pálpebra superior. Então, o nervo maxilar, que vai ter origem aparente no forame redondo, ele é exclusivamente sensitivo, ele é responsável pela sensação térmica, tátil e dolorosa, e é estimulante das glândulas palatinas. Ele vai ser dividido então em nervo zigomático, que ele é mais cutâneo, que se ramifica em nervo zigomático facial e nervo zigomático temporal. Vai ter o nervo infraorbital, os alveolares superiores, que vão inervar a gengiva e os dentes superiores, e os nervos palatinos maior e menor, que vão ser responsáveis pelo palato mole e pelo palato duro e pela tonsila palatina. O último ramo, que vai ser o mandibular, que vai ter origem aparente no forame oval, estimula as glândulas linguais e ele é misto, um nervo misto. Ele tem o nervo auricular temporal, que é responsável pela articulação temporomandibular, que vai ser uma parte mais motora. O nervo bucal, que vai inervar a parte sensitiva da mucosa jugular. O nervo lingual, que vai inervar a gengiva, os dentes inferiores, o assoalho da boca e os 2/3 anteriores da língua. E o nervo alveolar inferior, que inerva a gengiva e os dentes inferiores, que passando pelo forame mentual vai se tornar o nervo mentual ou mentoniano, que vai inervar a pele do lábio inferior e a região da mandíbula. Bom, aqui é um esquema sobre o ramo trigeminal. Aqui dá pra ver, então, cada um dos nervinhos. Eu não vou falar porque é melhor vocês pegarem, sentar e estudar e ver isso. E aqui que vai salientar que cada parte do ramo trigeminal vai inervar cada parte, então, da face. A parte mais superior é o nervo oftálmico, que vai até a pontinha do nariz. O nervo maxilar até o lábio superior. E o mandibular, que vai até a mandíbula.
Aqui então, em uma peça, ali vai estar o ramo trigeminal, a parte do ramo oftálmico, do ramo maxilar e do ramo mandibular. Bom, sobre a neuralgia do trigêmeo, eu acho que o prof vai falar em aula. Ele é um distúrbio neuropático provocando dor em choque e dores paroxísticas nos olhos, lábios, nariz, couro cabeludo, testa e mandíbula. Dores paroxísticas são dores periódicas que dão mais de uma vez ao dia e têm intervalos entre elas. Geralmente acomete adultos com mais de 40 anos. A causa é a compressão, a provável causa geralmente, é a compressão por vasos sanguíneos na raiz trigeminal. E o tratamento são dando drogas antiepiléticas. E se não há uma melhora, porque a cura assim, com medicação não existe, é feita uma cirurgia para descompressão do ramo trigeminal. Ele geralmente, em 90% dos casos, vai cometer só um lado do rosto e os pacientes descrevem como uma das piores dores que já sentiram. Então, é uma coisa que incomoda muito e assim não é tão rara de acontecer. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. A gente pode me chamar no WhatsApp, mandar no grupo da monitoria, ou a gente pode marcar um plantão de dúvidas. Espero que tenham gostado. Obrigada!